Ciro Conte, entrevista. Bom dia, Mato Grosso. Agora aqui em Cuiabá, na capital de todos os mato-grossenses, são 7 horas. Através das emissoras do Grupo Conte espalhada pelo estado, forma-se nesse momento a maior rede de comunicação, integrando mais de 2/3 das cidades de Mato Grosso. São várias emissoras unidas a serviço da boa informação. Dentre elas, a 95.3 de Barra do Garça, 101.5 de Mirassol do Oeste. Está entrando no ar seu programa Giro Conte. Eu sou João Edson, na companhia de Joair Oliveira na técnica, Luiz Furlaneto nas câmeras, produção e direção jornalística de Juliana Mundel. Reportagem, comentários e análise, Patrícia Xavier, Laurindo Neto, Vivaldo Lopes falando de economia aqui na bancada. Laurindo Neto, bom dia. Bom dia, professor João Edson, bom dia, bancada da Conte, amigo ouvinte da rádio. Juliana, bom dia. Bom dia aos nossos ouvintes, bom dia aos colegas de estúdio. Vamos à nossa entrevista? Ciro Conte, entrevista. Nós estamos tendo a alegria de receber aqui hoje deputado federal, mas agora secretário-chefe da Casa Civil de Governo, Fábio Garcia. Fábio, sempre um prazer enorme te receber aqui. Bom dia. Bom dia a todos, professor João, Juliana, todos aqui da bancada da Conte. É um prazer enorme voltar aqui agora nessa nova condição, mas é um prazer também falar com todos os mato-grossenses através da Rádio Conte. Muito bom dia a todos. Fábio, você que fez aniversário por esses dias, né? O meu é dia 29 de junho. Eu lembro que é perto do meu, eu sou São dia de João. São Pedro. Eu sou São João, você... Eu era para ser Pedro, mas tinha muito Pedro nascendo no mesmo dia e minha mãe decidiu Fábio. Eu lembro que era mais ou menos próximo ali. Meio atrasado, parabéns, felicidades aí, tudo de bom para você. Muito obrigado. Vamos falar dessa nova empreitada, Vamos lá. Casa Civil. O Fábio que já teve essa experiência com o Mauro, né? Na prefeitura foram por 2 anos, né? 1 ano e 4 meses, Isso. Na verdade, porque depois eu saí para ser candidato a deputado federal, né? E esse retorno aí à Casa Civil, esse trabalho com o Mauro, na realidade não é um retorno, é uma continuidade, porque você, enquanto deputado, esteve ali muito próximo do governador, né? Quais as expectativas, quais as tarefas? Eu conheço um pouco o Mauro, né? Qual foi a listinha de tarefa que ele te deu aí por esses meses na Casa Civil? A lista de tarefa do Mauro é uma mensagem muito clara para todos nós que estamos participando do governo, que é eficiência máxima na administração pública, que é você poder entregar mais resultado para as pessoas, para a sociedade, utilizando o menor volume possível de dinheiro público, de recurso público, dessa forma aplicando corretamente cada centavo do dinheiro público com muita eficiência. Essa é a mensagem para dentro do governo. Agora, eu já passei por essa secretaria e sei que essa secretaria, além de ter um trabalho para dentro do governo, que seria facilitar o andamento da máquina pública e cumprir a diretriz do governador, que hoje é eficiência máxima na administração, ela tem uma função também para fora do governo, que é a função de fazer uma interlocução entre o governo do estado, o executivo e os outros poderes constituídos no estado do Mato Grosso, né, como, por exemplo, a Assembleia Legislativa, o Legislativo, o Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas, enfim. Portanto, nesse diálogo, né, para fora do governo, do estado, na verdade, a gente dá continuidade ao grande trabalho que o agora senador Mauro Carvalho fez na Casa Civil até o momento, né, de continuar garantindo essa harmonia que existe hoje em Mato Grosso, dessa relação entre os poderes e essa relação respeitosa que existe, também respeitando a independência necessária que precisa existir entre esses poderes, mas tentando fazer com que todos possam trabalhar com um objetivo comum, qual seja a gente poder desempenhar um papel fundamental em prol do Mato Grosso, para o desenvolvimento do estado e para todos os mato-grossenses. Portanto, esse é o desafio, esse é o trabalho e a função da Casa Civil. Fábio, não tem como a gente não repercutir, porque você está aí há 2 dias na Casa Civil. Aliás, a posse foi ontem, né? Foi ontem. Menos de 24 horas saiu no Diário Oficial na sexta-feira, né? Isso. E a posse foi ontem. A posse foi ontem. Aliás, parabéns pela posse. Eu acho que o secretário mais concorrido, a posse mais concorrida foi a sua até agora, né? Bateu o recorde. Porque eu lembro dos demais. Porque assim, quando você toma posse junto com o governador, você passa despercebido, ninguém quer saber, né? E depois as outras trocas foi mais tranquila. Ontem, senadores, tá? Presidente da Assembleia, tá? Então assim, pelo menos eu não estive presente, mas a repercussão que eu vi foi a mais concorrida até agora durante o governo Mauro. Mas não tem como a gente conversar com você e não falar
dos últimos dias lá como deputado federal, né? O último mês do debate sobre a questão da reforma tributária, né? Você esteve presente, não sei se foi o deputado mais presente, mas pelo menos o que mais repercutiu entre os deputados de Mato Grosso, né? Nessa questão da reforma. Queria que você falasse um pouco dessa luta. O que vocês conseguiram modificar? Qual que foi a alteração? Qual foi a participação do governo? O governo Mauro Mendes esteve muito ativo, né? Saindo inclusive de Mato Grosso, indo para lá para esse debate. Se você fizesse um relato. E hoje a gente está falando aí com 2/3 da população de Mato Grosso, né? Para falar sobre isso. Conta pra gente o que a gente não viu. Então vamos lá. Os bastidores são mais quentes muitas vezes do que aparece. João, esse debate da reforma é um debate que o Brasil pede há mais de 30 anos. Há mais de 30 anos a gente fala, nós queremos uma reforma tributária nesse país. Nós estamos cansados de pagar tanto imposto, de não saber aonde a gente paga imposto. Quando a gente compra um saco de arroz, um pacote de feijão ou um macarrão, a gente não sabe quanto imposto tem lá dentro, a gente só sabe que tem muito imposto, a gente não sabe quanto imposto está lá dentro. Esse sistema não é transparente, ele é um sistema absolutamente caótico, nenhum brasileiro entende esse sistema tributário com muita clareza, portanto... a gente pede há mais de 30 anos uma reforma tributária. E a reforma tributária, ela vinha num conceito de simplificação tributária, né? E é um conceito que agradava a todo o Brasil. Então todo mundo falava, não, eu acho que a gente precisa fazer a reforma tributária. A questão é que quando veio o primeiro projeto da reforma tributária, e ele foi colocado pelo relator, deputado Aguinaldo, a público, todos nós ficamos muito preocupados, porque de fato o projeto era bastante ruim e prejudicial ao estado de Mato Grosso. Aí você pode tomar duas posições: cruzar os braços, né, e ficar, né, falando que não vai votar, ou sabendo que passa do mesmo jeito, sabendo que vai passar, ou arregaça as mangas e vai trabalhar para melhorar o projeto. Ele era ruim como? Como ele prejudicava o Mato Grosso? Ele era ruim porque ele não entendia as perdas que Mato Grosso, por exemplo, um estado produtor, poderia sofrer, né? Ele também instituía uma tributação na cesta básica e devolvia para uma parte da população através do que eles chamavam de cashback, que é o cara, quando ia lá, comprava um pacote de arroz, e se aquele produto era um produto da cesta básica, ele recebia na hora um crédito, seja em dinheiro, num cartão. Era um negócio muito confuso e todo mundo ficou muito assustado com isso. Esse texto precisa ser melhorado. Então o que a gente fez? Nós arregaçamos a manga e fomos para Brasília, junto com o governador Mauro Mendes, né, junto com o secretário Rogério Galo, né, o secretário-chefe da Casa Civil na época, Mauro Carvalho, esteve conosco. E nós começamos, portanto, a fazer as devidas negociações em Brasília, né, com o relator Aguinaldo, com o presidente da Câmara, Arthur Lira, mas nos juntamos também a outros governadores que foram para Brasília, né? Por exemplo, o governador Tarcísio estava em Brasília na semana da votação, trabalhando para melhorar o texto da reforma tributária. O governador Zema de Minas Gerais estava em Brasília. O governador Riedel do Mato Grosso do Sul estava em Brasília. O governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul estava em Brasília. O governador Ratinho estava em Brasília. Todos esses governadores da direita, Ronaldo Caiado, que estavam em Brasília trabalhando para quê? Para melhorar o texto da reforma tributária. Portanto, ao longo da última semana, muitas mudanças aconteceram nesse texto. E muitas melhorias vieram nesse texto, né? E, então, esse texto foi para o plenário. E as pessoas falam, mas essa é a reforma do Lula. É um engano gigantesco falar que essa é uma reforma do Lula. Essa reforma começou a ser tramitada no Brasil no governo Bolsonaro. Ela foi votada no governo Lula, mas tem uma coisa que pouca gente sabe. Essa reforma não surte efeito durante o governo Lula. Porque ela começa a fazer algum efeito em 2026 de 0,1%. E ela tem uma transição de 2026 até 2032. Somente em 2032 ela vai estar 100% implantada no Brasil. Portanto, eu nem sei quem vai ser o governo do Brasil em 2032. Mas essa é uma prova cabal que essa não é uma reforma nem do Bolsonaro, nem do Lula, é uma reforma do Brasil. Exato. Né? E quando você olha hoje o texto que foi votado, ele é muito melhor do que esse sistema caótico que a gente tem hoje. Primeiro, ele simplifica, não há dúvida que ele simplifica. Ele pega 5 impostos,
PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, transforma em 2. Sim. Em 2 impostos. E você vai enxergar quanto de imposto tem em cada produto que você comprar. E acaba aquele negócio de sobreimposto, né? Paga aqui, tem que pagar de novo lá, pagar de novo na frente. Não tem o que a gente chama na técnica de cumulatividade. Isso acaba, né? Tudo que você comprar está o imposto destacado e vira crédito para você. Esse é o conceito. Portanto, ela simplifica. E quais são os avanços? Primeiro, alimento mais barato para todos os brasileiros. Porque nós vamos instituir uma cesta básica nacional. Produtos de fato de cesta básica, né? E essa cesta básica nacional isenta de imposto. 0 de imposto nos produtos da cesta básica nacional. E por que é necessário fazer uma cesta básica nacional? Vocês acreditam que em alguns estados, salmão, chantilly fazem parte da cesta básica e são incentivados? Né? E quando algo é incentivado, quando alguém deixa de pagar imposto no salmão ou no chantilly, alguém está pagando mais imposto no arroz. Isso não é justo com as pessoas que têm menos condição financeira. Portanto, vai ter uma cesta básica nacional, ela vai ser isenta de imposto e tem isenção de imposto também para hortifruti, frutas e verduras. Ponto. O pequeno agricultor que fatura, João, até 3 milhões e 600 mil reais por ano, isento do imposto. Isso atinge 90% dos produtores rurais de todo o Brasil. 0 de impacto de imposto. Aí você fala, mas e o que vai acontecer com médico, com dentista, com fisioterapeuta, com advogado? A reforma mantém o Simples Nacional. Todos esses profissionais liberais que ganham até 4 milhões e 800 mil reais ao ano não tem impacto nenhum com a reforma tributária. Aí a pessoa pergunta, e o que vai acontecer com o agronegócio que é tão importante para o Mato Grosso? Nós conseguimos, no último dia de negociação, que o agronegócio ele tem um desconto na alíquota de imposto de 60%. De 60% de desconto. Somente agronegócio, os serviços de saúde pública, os serviços de saúde, os serviços de educação e transporte público. Todos esses itens terão 60% de desconto. Né? Então, quando você olha lá a tributação do agronegócio, ela será menor do que essa tributação que a gente tem hoje, que o cara paga imposto e não fica com crédito desse imposto. Né? Portanto, ela é boa para o agronegócio. E tinha um problema a reforma. E os estados produtores, exportadores? Porque essa reforma tem um conceito: não tributar exportação e desonerar o investimento. E aí? Nós vamos perder a arrecadação. Então, o que nós conseguimos? Primeiro, garantir um seguro receita para os estados, para que eles possam continuar tendo recursos para fazer investimentos. E nós garantimos também a continuidade dos fundos estaduais de investimento, como é o caso do Mato Grosso, do FETAB. Só com isso, nós garantimos mais 60 bilhões de investimento para Mato Grosso. Nós preservamos os incentivos fiscais até 2032. Nós conseguimos preservar os incentivos fiscais de imposto de renda que estão previstos para os estados centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, através da Sudan e da Sudene. Portanto, a reforma teve muitos avanços. Mas ainda tem coisa para melhorar? Tem, e faz parte do processo legislativo da democracia. Ela vai para o Senado e o Senado vai ter a chance de olhar essa reforma e melhorar ela ainda mais. E depois ela volta para a Câmara. Sim. Então, ainda tem... Ela vai a plenário ainda, né? Vai a plenário no Senado e volta para a Câmara. E como é emenda constitucional, são 2 votações. Sim. Né? Então, ela ainda vai sofrer muitas melhorias, com certeza. Agora, o que não era justo com o Brasil era a gente matar esse sonho de todos os brasileiros de ter uma reforma tributária logo no nascedor. Portanto, a nossa função é trabalhar. Lembrando historicamente, que ela começou no governo de Jair Bolsonaro, na realidade, o debate dela... Em 2017, né? Começou com Michel Temer, quando aconteceu aquele episódio do Joélio Batista lá, que foi abortado ali, ou Não, mas ali congelado. era a reforma da Previdência. Não, da Previdência já estava acontecendo. Exato. Já estava acontecendo. Quando começou a discussão, no terceiro dia da discussão de uma possível projeto de reforma tributária, a Globo publicou aquela matéria do tem que continuar, né? E aquilo ali matou a reforma. Matou tudo ali. Então, na realidade, ela tem a origem a partir dali
durante o governo Bolsonaro não teve força suficiente para fazer ela realizar, né? Ela terminou acontecendo agora. É uma questão que eu falei aqui no microfone e volto a falar. Eu não entendo alguém que foi eleito para representar um Estado, uma parte do Estado. Você vai ter uma reforma que você não precisava ser político para dar uma olhada assim, falar, o governo, início de governo vai passar, né? E eu silenciar. Silenciar era continuar. Com o emaranhado de impostos que nós tínhamos, que é uma loucura, né? Continuar com aviões, barcos sem pagar imposto. Incentivados, né? E Incentivados. energia elétrica super tributada. Exatamente. Né, que é um bem essencial. O que a reforma fez com a energia elétrica? Considerou a energia elétrica finalmente como um bem essencial do brasileiro, sujeito a uma tributação menor. E é exatamente isso que a gente espera de um parlamentar, né, deputado? Por mais que você discorde da proposta, é sua obrigação como parlamentar eu aceito o voto contrário. Se o cara tivesse proposto pelo menos uma emenda. Contribuir com a discussão, né? E é justamente isso que a gente espera. Eu sou contrário, mas não nessa proposta. A gente sabe que essa proposta é muito importante para o Brasil avançar. O senhor que é muito ligado à área empresarial, à área de indústria, pode falar com isso com mais propriedade, né, sobre esse assunto. Não adianta apenas você não votar a proposta, mas é necessário você dar uma contribuição. Se essa proposta não foi, se a sua proposta não foi acatada, exatamente. O sim ou não existe para ser usado, né? O que não existe para ser usado é o silêncio e só jogar pedra, Isso. Não, fui lá para representar, tem que cumprir a prerrogativa. E no final, assim, ela é tão, como eu disse, assim, ela é tão, uma reforma tão importante para o país, que inclusive, né, como eu disse, os governadores de direita e os possíveis adversários do presidente Lula ou do PT na próxima eleição, terminaram apoiando a reforma. Sim. O Zema, que é um possível adversário, deu uma declaração dizendo que apoiava uma reforma porque era o início para uma simplificação do país. O Tarcísio também, que pode ser um adversário, também terminou apoiando a reforma, e tantos outros governadores, Eduardo Leite apoiando a reforma, porque eles sabem, na verdade, que na verdade, o presidente Lula não recebe R$1 dessa reforma tributária. É o país que ganha no longo prazo. E tem outra questão, Fábio. Se se fosse bom para o Brasil, não tem problema. A gente tem que estar focado no Brasil, não em pessoas. Tá? Eu para mim está muito claro a falsidade da questão do patriotismo, de muita gente que diz que é e não é. O exemplo foi claro, né? E do egocentrismo. Eu quero eu poder. O país que se lasque. Me parece que essa discussão da reforma deixou muito claro isso. Espero que a população tenha lucidez. Não é questão de escolher de direita, de esquerda, de centro. É escolher gente que, dentro daquilo que você defende, tem interesse pelo seu estado, pelo seu país, pelo seu município. E não escolher os fanfarrões de celulares que tem por aí, que esse negócio já está enchendo o saco. A gente está falando, por exemplo, de uma camisa que você vai comprar. Até ela chegar no produto final, que é quem vai consumir, quantos impostos pagam ali, deputado? Pois é. Né? 5, 6 vezes tributados. Vamos ao nosso parceiro lá de Mirassol do Oeste. Tadeu Benites tem uma pergunta. Bom dia, Tadeu. Muito bom dia, seu João Edson, bom dia, Mato Grosso, e bom dia, Fábio Garcia. Senhor Fábio, o governador Mauro Mendes criticou veementemente a proposta de reforma tributária que foi aprovada. O senhor, como deputado federal, votou a favor. Ter visões diferentes em relação a uma matéria tão polêmica e importante não dificulta o trabalho na Casa Civil? De Mirassol do Oeste, Tadeu Benites. Oi, Tadeu. Não, aqui primeiro só fazer aqui um reparo na tua pergunta. O governador Mauro Mendes, ele não criticou a proposta que foi votada, o projeto que foi votado. Ele criticou, assim como eu fiz, o primeiro projeto. Mas como eu disse, depois do primeiro projeto, nós trabalhamos muito, mudamos muito, melhoramos muito. Não somente eu e o Mauro, não. Foram todos os governadores do Brasil que foram para Brasília trabalhar para melhorar a reforma. E depois a gente votou uma reforma totalmente alterada, melhorada e apoiada pelo Mauro e por tantos outros governadores que eu já citei aqui. Portanto, existe, na verdade, uma compreensão dos governadores do Brasil que essa reforma é importante para o país. Você veio me lembrar de no episódio antigo na Assembleia Legislativa, eu vou contar o milagre, não vou contar o santo, de um deputado que parou a votação às 10 da manhã
e passou o dia todo debatendo para colocar uma alteração. Quando a alteração passou, ele votou contra. Então, o que não pode acontecer é isso, né? Você ir lá lutar, brigar para ter a alteração ser aceita, né? E você continuar sendo contra. Aí você não está lutando por um projeto, está lutando contra pessoas, né? E não a questão de projetos. Vamos trazer agora, já falamos bastante de reforma tributária, vamos trazer agora para o nosso Mato Grosso. Vamos lá. Afinal de contas, é aqui que você vai estar nessa batalha. Aliás, semana passada foi uma boa semana, né? A questão do Parque de Chapada foi declarado inválido a licitação que tinha sido feita do parque, né? Volta a estaca zero. Inclusive hoje, no primeiro momento, nós repercutimos aqui essa notícia, né? Qual a expectativa agora do governo? Eu vi que o governo tem, a princípio, 3 ideias possíveis de acontecer, né? Uma nova licitação, né? Ou fazer uma indicação direta do governo, né? O governo federal assumir o parque. De competência. O termo o governo usou ontem. Mas entre os 3, o governo federal pode assumir o parque, fazer a licitação, ele tocar o parque, né? Ele pode fazer uma nova licitação e ele pode fazer uma transferência de competência para Mato Grosso. Qual que é a expectativa do governo? João, nós trabalhamos muito junto ao governador Mauro Mendes, que liderou esse processo, para que a gente alcançasse esse objetivo que é, na verdade, a defesa do mais legítimo interesse público, né? Esse processo de privatização, de concessão do Parque Nacional de Chapada dos Guimarães era um contrato que previa, por exemplo, que a empresa ganhadora poderia cobrar até R$100 de cada pessoa que fosse visitar o Parque Nacional de Chapada dos Guimarães. Então, uma família com 5 pessoas, para tomar um banho de cachoeira na Chapada ou visitar a Chapada, poderia ter que desembolsar R$500. Nós conhecemos o público que sai de Cuiabá, de Várzea Grande, da Baixada Cuiabana, de todo o Mato Grosso, para ir visitar a Chapada dos Guimarães. Fora combustível, água e comida, né? Poucas pessoas, na verdade, teriam condição de passar um dia na Chapada dos Guimarães, que é um destino muito, muito importante para todos nós aqui, cuiabanos, vardagrandenses. Sempre muito usado, né? Portanto, era um verdadeiro absurdo o preço que ela poderia cobrar e, em contrapartida, essa empresa faria um investimento irrisório no Parque Nacional Chapada dos Guimarães de R$18 milhões, que não chegava a atingir nem 20% dos pontos turísticos da Chapada dos Guimarães. Portanto, quando terminou essa licitação e essa empresa foi declarada ganhadora, né, o governo do estado se posicionou contra esse processo de concessão de privatização e fez uma proposta que o governo do estado poderia assumir o parque com uma delegação de competência, se comprometer em fazer investimentos de até R$200 milhões, né, e ter uma cobrança praticamente gratuita de entrada no nosso Parque Nacional Chapada dos Guimarães. E quando você olha as duas alternativas, claro que a do governo do estado atende muito mais ao interesse público. Portanto, a gente fica feliz que o Tribunal de Contas da União teve essa compreensão, identificou que este processo licitatório era eivado de irregularidades e dá, então, portanto, a nós a possibilidade da que a gente possa resgatar, vamos dizer assim, o Parque Nacional Chapada dos Guimarães, fazer os investimentos necessários e poder fazer com que Chapada possa se consolidar como um dos principais destinos turísticos do nosso estado e do nosso país. Então, eu vejo agora algumas possibilidades, mas vejo a possibilidade da delegação de competência a melhor, a mais viável, porque o governo do estado tem dinheiro e está disposto a fazer um investimento. R$200 milhões, é isso, deputado? R$200 milhões. Tem dinheiro e está disposto a fazer um investimento, né? Hoje o parque é administrado por um órgão federal já, ICMBio. E, notadamente, esse órgão não tem capacidade financeira e condições de fazer os investimentos necessários em Chapada. Então, a gente precisa nos libertar, às vezes, no Brasil, de querer concentrar o poder e as atribuições na nossa mão, sabendo que a gente não tem condições de fazer, né? Se não tem condições de fazer, o melhor é delega para quem tem, mas deixa que os investimentos aconteçam e que a gente melhore aquele destino turístico. Portanto, eu defendo, o nosso governador Mauro Mendes defende essa delegação de competência e que o estado possa fazer esses investimentos em Chapada para a gente poder fazer com que Chapada seja um dos principais destinos turísticos do nosso Brasil.
7h25, vamos fazer um intervalo. Rapidinho, Fábio Garcia, hoje, no exercício de secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso, permanece aqui com a gente. E o deputado Fábio Garcia também permanece com a gente. Afinal de contas, é o popular 2 em 1 nesse momento. Só um minutinho, já estamos de volta. Agora são 7h30 aqui em Cuiabá. Você está sintonizado aqui no seu jornal Giro Conte. E hoje nós estamos entrevistando o atual secretário-chefe da Casa Civil, Fábio Garcia, né? Nós estamos falando aqui, quando a gente foi para o intervalo, sobre a questão de Chapada, né? E até a gente esticou a conversa um pouco aqui no intervalo, né? Mas acho que o público merece participar de algumas questões que nós falamos, como por exemplo, eu perguntei como que está a relação do governo estadual e o governo federal em termos de possibilidades de uma boa negociação. O Fábio estava falando que a negociação da 163 foi relativamente tranquila, né? E há uma possibilidade sim de uma boa conversa, né? Sim. Todas as agendas que eu acompanhei o governador Mauro Mendes em Brasília, junto ao governo federal e aos ministros, foram todas agendas muito objetivas, né? Muito centradas e com disposição de ajudar o Mato Grosso. Isso independente da posição política e ideológica que nós defendemos, né? E assim, eu estava falando aqui ao professor João Edson, eu tenho diferenças de pensamento do país muito divergentes do governo do PT, né? E já me posicionei contrariamente a muitos projetos importantes para o governo. Por exemplo, o projeto de aumento do número de ministérios, eu fui absolutamente contrário, teve meu voto contrário, discursei contrário, trabalhei contrário, perdi. Mas eu fiz aquilo que eu acreditava, né? Assim como esse e tantos outros projetos que tramitaram de interesse do governo que acreditavam que era um retrocesso ao país, votei contra, né? Mas, independente disso, eu sou representante do Mato Grosso e, portanto, assim como governador. E nós precisamos correr atrás dos investimentos para Mato Grosso, de viabilizar as questões para Mato Grosso. Então, viabilizar a BR-163, a duplicação da 163, a autorização para que a gente pudesse concluir esse processo de passar essa concessão da BR-163, de uma empresa privada que não executava seu contrato, que não fazia os investimentos, que deixava a 163 naquele estado que se encontrava, né? Onde a gente perdia centenas de vidas, e a principal rodovia do nosso estado, Mato Grosso, ela sem investimento nenhum. Concluir isso para que o governo pudesse fazer os investimentos e dar início, como já deu, as obras de duplicação da 163 e recuperação da 163 em diversos trechos, é importantíssimo, Mato Grosso. E aí você não pode, por questões que você discorda daquele governo em alguns pontos, deixar de ir lá fazer o diálogo e lutar para que esse projeto seja aprovado. Assim como esse, Parque Nacional Chapada dos Guimarães. Sim. Nós tivemos no Ministério do Meio Ambiente, porque o ICMBio que administra o parque é ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Tivemos no ministro do governo, né, o Padilha, e tivemos no ministro-chefe da Casa Civil, e o governador Mauro Mendes falou com o presidente da República para resolver essa questão. Sim. E fomos ao Tribunal de Contas da União também, né? Portanto, você precisa, apesar das suas divergências, trabalhar em prol do Estado. E é isso que o governo tem feito. Deputado, o senhor, na função agora de secretário da Casa Civil, o governador destacou ontem 2 critérios que ele disse que são essenciais para a escolha do fenômeno. Critério técnico, que vê no senhor capacidade para dialogar com os poderes, e critérios políticos também, porque é uma pasta que une esses 2 critérios, técnico e político. Na sua gestão na Casa Civil, o senhor vai ter que dialogar com alguns poderes, judiciário, enfim, legislativo, e vai fazer essa ponte também com a sociedade, com prefeitos. Vamos falar aí, por exemplo, da LOA. Será sob a sua gestão que ela provavelmente será encaminhada à votação na Assembleia Legislativa. Os deputados aprovaram em primeira votação a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A gente tem algumas questões na Lei de Diretrizes Orçamentárias espinhosas, como, por exemplo, a regeada de servidor público. Esse é assunto sempre espinhoso. O governo está pretendendo dar 5,86% de recomposição para os servidores. Mas o senhor vai ter que abrir esse diálogo, né? Vai ter que discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias e logo em seguida a LOA. O que é a prioridade do governo nessas peças? O que é que o governo pretende inserir como prioridade? Existem muitas obras que serão tocadas nesse sentido, os recursos. Como que o governo já... Eu sei que o senhor ainda não teve tempo de discutir isso com o governador, mas faz parte do governo, né? Como deputado federal, conhece as contas do Estado. Quais são as prioridades do governo já nessas peças? Claro. Veja, primeiro dizer que o diálogo, né, é o combustível da boa política.
E, portanto, nós vamos exercer o diálogo com todos, né? Com o legislativo e também com a sociedade em geral, porque quando você faz uma peça orçamentária, como é a lei orçamentária anual, ela é que vai garantir os recursos para que os serviços públicos, os investimentos públicos sejam efetivados no ano seguinte, né? E isso afeta a vida de todo mundo. Portanto, na discussão de uma lei orçamentária, você precisa abrir essa discussão para a sociedade, né? Para as entidades representativas das sociedades e também com a Assembleia Legislativa. Óbvio que a prioridade é que a gente garanta, né, na lei orçamentária os recursos suficientes para a boa prestação dos serviços públicos pelo Estado e para a continuidade e concretização dos investimentos que já estão em andamento. Não há nada pior para a administração pública que a paralisação de uma obra em andamento por falta de recursos, né? E que a gente discuta os novos investimentos, né, já que o Estado tem condição de fazê-los. E óbvio que a gente precisa discutir, nós vamos discutir a boa remuneração do servidor público. Eu sou daqueles que acredito que os colaboradores, sejam servidores públicos ou colaborador da iniciativa privada, precisam ser bem remunerados, né? E precisam dar resultado, né? Portanto, não tem nenhum problema a gente poder discutir essa questão. Faz parte da administração pública, da administração privada, né? E a gente vai ter sempre um olhar, como o governador pede, para eficiência, que é tentar controlar o gasto público e diminuir o gasto público desnecessário, né? E isso a gente precisa olhar dentro da peça orçamentária, como é que a gente diminui o gasto público desnecessário para sobrar mais dinheiro para que se façam os investimentos e se preste serviço público de qualidade. E isso tudo vai ser pauta de discussão na lei orçamentária anual. Queria falar um pouquinho agora da 163. O governo assumiu 163. Me parece que foi autorizada agora a revisão tarifária do pedágio, né? O pessoal já fica meio arrepiado assim, escuta, a revisão vai ser para subir, como é que vai ser esse negócio? Você já tem mais ou menos noção disso? João, esse processo de revisão tarifária é importante entender. Quem leva a cabo, quem calcula, quem define é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. Essa é uma rodovia concessionada e regulada pela ANTT. Portanto, o governo não interfere nisso aí. Zero. O que acontecia na época que estava a antiga Rotoeste é que, como a Rotoeste não cumpriu o contrato, o que existia era uma briga gigantesca. Sim. A Rotoeste não cumpriu o contrato, a Agência Nacional de Transporte Terrestre penalizava, jogava penalidade em cima da Rotoeste, e a Rotoeste judicializava e emitia ação contra o governo federal. E não fazia investimento, ficava tudo como estava. Agora que isso foi limpo, vamos dizer assim, né? Tirou toda essa briga da mesa. Portanto, a Rotoeste abriu mão dos seus processos judiciais, a ANTT abriu mão das suas penalidades para enfrentar uma nova realidade de investimento na 163. Agora a ANTT ela vai fazer cumprir a concessão. Portanto, ônus e bônus. Se o governo descumprir, será penalizado. Sim. Mas o contrato vai ser cumprido em todos os âmbitos. E a ANTT, dentro das suas obrigações, precisa olhar sobre o equilíbrio, né, da tarifa e sobre o que previa no contrato para revisão, reajuste de tarifa, e vai ser olhado. Eu não sei qual o resultado dessa conta, porque isso é muita coisa que entra numa conta dessa, né? Tráfego, quais são as previsões de reajuste tarifário, para cima, para baixo, inflação, custo, e é uma conta mais complexa que eu não conheço com profundidade. Mas seja qual for o resultado, esse resultado ele é totalmente definido pela Agência Nacional de Transporte Terrestre. O governo do Estado não faz nada, não tem nenhuma interferência, nenhuma ingerência sobre esse processo tarifário. Ainda nessa questão de logística, além da BR-163, o governo tem também a 174, tem também a ferrovia, a primeira ferrovia estadual de Mato Grosso sendo tocada por obras do governo, né? E também a Ferrogrão, né, deputado? Isso. Os investimentos em logística. É a primeira concessão de ferrovia feita por um governo do Estado na história do país, né? E só porque o governo tomou a iniciativa que a gente conseguiu finalmente tirar os trilhos lá de Rondonópolis, que estavam parados há tanto tempo lá, e trazer esses trilhos que eram tão sonhados para a nossa Baixada Cuiabana,
que chegarão em Cuiabá e é uma oportunidade de industrialização da nossa cidade, de Cuiabá, Várzea Grande, e levar esses trilhos também ali para aquela região produtora do Médio Norte, né? Passando ali por Campo Verde, por Primavera, Campo Verde, Nova Brasilândia, Planalto da Serra, Nova Mutum, chegando em Lucas do Rio Verde, né? O governo também assumiu a responsabilidade de pavimentar a antiga BR-174, que virou MT-174, né? E o governo trabalhou também estive junto com o governador Mauro Mendes, visitando ministros do STF, para permitir que dê continuidade no processo de licenciamento da Ferrogrão, que é uma ferrovia importantíssima para escoar essa gigantesca produção agrícola do estado do Mato Grosso de uma forma eficiente e ambientalmente responsável e muito melhor ambientalmente do que rodovia. Você deixa de queimar combustível fóssil, deixa de ter milhares de caminhões transitando nessa rodovia, indo em direção ao porto de Miritituba, e passa a ter uma ferrovia que será construída na margem, na faixa de servidão da BR-163. Essa ferrovia não tem impacto ambiental quase algum, João. Aliás, teve uma matéria horrível do UOL esses dias aí, de uma desconhecimento total, né? Conjunto de bobagem. Desinformação absoluta sobre a ferrovia, porque ela será construída à margem da BR-163, praticamente sem impacto ambiental. Ela tira da rodovia, como eu disse, um transporte que é ineficiente, que polui, porque queima combustível fóssil, queima diesel, e você alivia a rodovia, você salva a vida, você preserva o meio ambiente. E sabe quanto que ela interfere no parque? Nenhuma reserva indígena, tá? Mas no parque nacional lá, 0,08% do território do parque. É do Parque Jamanchim, lá no Pará, né? O que representa isso? Agora, imagina você parar uma ferrovia, né, tão necessária, porque ela interfere em 0,08% do parque. Então, quanto vale a vida de um brasileiro preservado? Mas quando eu li a matéria, o tom do texto a gente conhece, para estar muito claro assim, como que vão ousar fazer alguma coisa no Brasil sem ter que passar pelo estado de São Paulo, pelo Rio, pelo Espírito Santo, pela Bahia. Tem que vir para o nosso litoral. Se não vir aqui, não tem jeito. É que a matéria deu soluções passando pelo Sudeste. Toda solução tinha que chegar lá. Ficou muito clara a tendência, né? Fábio, não tem como avançar a entrevista e não perguntar para você se tinha um projeto de pré-campanha a candidatura a prefeito de Cuiabá. A questão da Casa Civil agora, qual que é o grau de interferência? Ajuda, atrapalha, separa? Como que fica esse negócio? João, para mim não muda nada, porque eu sempre disse, eleição em 2024, né? Eu sou um crítico de um país que tem eleição a cada 2 anos e que vive falando de eleição o tempo inteiro. Quando eu tive a oportunidade de votar na reforma política, da outra vez que eu fui deputado, eu votei por uma reforma política que unificava as eleições no Brasil. A gente tinha uma única eleição, mandatos de 5 anos, sem reeleição. Eu acho que esse país precisa de falar menos de eleição e trabalhar mais. Portanto, eu faço aquilo que eu acredito. Eu quero falar menos de eleição, trabalhar mais, deixar a eleição para 2024, que é o ano da eleição, é quando a legislação obriga a gente a falar de eleição. Aproveitando essa fala sua, foi muito falado na imprensa que o governador te colocou no cargo para impulsionar a tua candidatura em 2024. Eu queria uma resposta do senhor sobre isso. Até que ponto isso é verdade? Olha, na imprensa fala-se muita coisa. Para você ter uma ideia, por exemplo, ontem o deputado Botelho chegou, eu estava falando quando ele chegou lá no evento de cerimônia, né? E ele tinha me falado, eu liguei para ele no domingo, né? Falando para conversar com ele. Ele falou: Fábio, eu tô com princípio de pneumonia, tá voltando, né? E eu vou repousar aqui, né? O Dr. Carretoni me disse que se eu não acordar melhor amanhã, eu precisarei até talvez ser internado. Então, não sei se eu vou conseguir chegar, mas se eu acordar melhor, eu vou lá. E ele estava numa agenda, a agenda demorou um pouquinho mais, e ele chegou lá no evento. E depois do evento, à noite, eu fui na abertura da exposição, da Expo Agro, e me perguntaram: mas você não
não achou um desprestígio, você não achou que o deputado Botelho quis roubar a cena chegando no evento. Então, assim, a imprensa fala muita coisa, às vezes, que não tem nenhum sentido, né? Na verdade, né, eu agradeci, inclusive, ao deputado Botelho pela presença dele. Eu acho que foi uma sinalização importante nossa, minha, dele, de maturidade política e como esses dois poderes vão continuar trabalhando em harmonia e se respeitando, né? E, portanto, a minha assunção na Casa Civil, e o governador disse isso ontem, porque a Casa Civil é um cargo de confiança do governo. Né? É o secretário que está mais próximo do governo, que está no dia a dia junto do governador, né? É a sala mais perto do governo, né? E que, então, portanto, é um cargo de confiança. E a gente aproveitou também, professor João, e colocamos lá, eu não falei aqui, mas assumiu no meu lugar a deputada Gisela Simona, Sim. né? E nós tínhamos um compromisso de abrir espaço para a nossa chapa de deputado federal. Esse compromisso foi feito na montagem da chapa e na política, compromisso se cumpre, né? Então, nós cumprimos o compromisso. A Gisela é deputada federal. Pela primeira vez na história desse estado aqui, nós temos uma bancada federal 50% feminina com a entrada da Gisela. Então, hoje nós temos 4 deputadas, a Amália, a Fernanda, a Flavinha e a Gisela, 4 deputados, e essa bancada hoje é coordenada por uma mulher. Eu estava na coordenação, saí da coordenação, passei a coordenação para uma mulher, para a senadora Margarete Busetti, né? Então, está em excelente mãos a bancada, e então eu vou cumprir agora meu papel na Casa Civil temporariamente, né? Na confiança que o governador me deu para essa atribuição. Viu, deputado, ainda nesse trilho de compromisso se cumpre, existe realmente esse compromisso de quem tiver melhor nas pesquisas será o candidato do União Brasil no próximo ano? Não, nunca discutimos isso. Eu sempre disse que a gente nunca discutiu, deixamos para discutir eleição 2024 em 2024, critérios, qualquer outra coisa. Eleição 2024, isso inclusive foi a fala do governador Mauro Mendes, que hoje é o presidente do União Brasil. São 7h53, estamos chegando ao final do nosso programa. Neto, obrigado. Até amanhã. Forte abraço, até amanhã. Só mandar um abraço especial para os colegas que estão ouvindo a rádio aqui. Mandar um abraço para o senhor Luciano Campbell, Paulo de Tarso, Kleber Dias e Bruno Pini, lá da Rádio Assembleia, que estão sintonizados aqui. Obrigadão, prestígio. O pessoal da Rádio Assembleia aqui sintonizado com a gente. O Juliana. Jornal dos Jornalistas, né? Exato. Jornal dos Jornalistas. Juliana, obrigado. Até amanhã. Fábio, sempre um prazer te receber aqui, sempre uma honra. Nosso microfone sempre vai estar à sua disposição. Obrigada por essa primeira entrevista. Pois é, a primeira entrevista aqui com a gente. A primeira entrevista pós aposta, verdade. Não sei se ficou alguma coisa que a gente não perguntou, tem um minutinho aí, fica à vontade. Na verdade, eu queria agradecer Juliana, Neto, João, a todos da Conte, a todos que nos escutaram, tiveram a paciência de nos escutar hoje, agradecer pela oportunidade de estar aqui prestando esclarecimentos a todo o Mato Grosso sobre essas questões tão importantes e me colocar à disposição, né, de todos os mato-grossenses, agora nessa nova função, para que a gente possa trabalhar junto e continuar construindo esse grande estado. Eu falo grande não é de extensão territorial, não. É grande de força. De grandeza, né? De grandeza mesmo. O Mato Grosso hoje é um estado que eu acho que orgulha todos nós, né? Pela sua capacidade de produção, pelo tudo que tem acontecido, investimentos, soluções que estão dando exemplo ao Brasil. Portanto, é muito bom, na verdade, você ver o estado de Mato Grosso sendo o bom protagonista desse país. Então, para mim é uma honra poder estar contribuindo com esse momento do Mato Grosso. Então, me colocar à disposição de todos para que a gente possa continuar trabalhando junto para construir um estado cada dia mais forte. Muito obrigado. E a gente aqui, Fábio, a gente deseja para quem está no poder, sabe, nas funções sociais, né, funções políticas, funções administrativas, que sempre tenha muita competência, muita sorte. A gente não torce contra pessoas, a gente torce pelo Estado. É isso aí, tamo junto. Então, todo sucesso para você lá, toda a grandeza e competência que a gente sabe que você tem, te conheço há algum tempo, né, que seja aplicada a favor do nosso Estado. Obrigado, foi um prazer e estamos à disposição. Muito obrigado. Bom dia a todos. Ficaremos por aqui. Abra seu coração para a vida e esteja pronto para receber tudo de melhor que ela tem para lhe oferecer. Que seu dia seja leve e repleto de sorrisos. Na graça de Deus, voltaremos amanhã, nesse mesmo horário, esse mesmo prefixo, com o programa Giro Conte. Boa terça-feira, bom dia a todos. Giro Conte.